você se constitui com 25 anos, e esse é o ciclo que segue, exceções de fatalidade se separam, precisa voltar com o tempo, tipo assim, a pessoa casou, e aí, depois dos 25 anos dela, que é a sua fase aí de jovem adulto, e ela tem uma fatalidade, ela acaba se separando e volta a morar com os pais, mas isso tem um tempo determinado para aquilo, eu voltei agora nessa questão de que infelizmente não contava com isso, mas a longo prazo ou um tempo determinado eu estou saindo de novo. Por quê? Porque aí você cria essa maturidade, responsabilidade, você sabe que você precisa cuidar daquilo que é seu para construir uma nova família, que seja você e seu cachorrinho, mas que aquilo é do seu lar, da sua família. Bom, eu até coloquei aqui, ó, característica da mãe, enquanto o filho tem até os 12 anos, exercer a função para os estímulos, para que a personalidade se construa. Uma outra característica é possibilitar uma simiose saudável, para a criança se constituir e depois ela sair. E também tem uma outra constituição da característica, que é a função materna, que pode ser exercida pela mãe ou qualquer pessoa que exerça essa função. Compreender e codificar a linguagem do filho para ele constituir na vida. Senão, ele vai ser quem na vida, né? Vai ser um banana, uma criança em corpo de adulto, que é o que a gente mais tem visto acontecer. Então, eu coloquei aqui, ó, filhos com a preocupação de como que nós conseguimos avaliar um adulto nisso hoje. Filho, nessa era que a gente está, né? Porque pelo menos na minha época não tinha essa questão de celular, de a gente ficar com o celular o tempo todo. Então, filhos com dependência do smartphone, ficar o dia todo assistindo, tem criança que fica mais de 10 horas no celular. Isso chega a ser bizarro e absurdo. E aí, até a Itália fez um Itália Alerta, eu até comentei aqui sobre esse alerta de que aumentou o índice de crianças de 12 a 18 anos chegando em hospitais vítimas de suicídio, tentativa de suicídio, em 90%. Isso tem muito a ver com a questão da tecnologia, né, da criança ficar o tempo todo no celular, ela não desenvolve sua criatividade. Por que nós estamos entrando para uma era onde nós não temos jovens com criatividade aguçada? Porque não fica no ócio, a criança ela precisa ficar no ócio, ela precisa aguçar essa criatividade dela, precisa ter contato com animais, contato com a natureza. E é nesse ponto onde eu falo que a responsabilidade dos pais é essa construção de personalidade. Ai, Paula, mas você não é mãe, é difícil de aguentar a criança dentro de casa. Por isso que você precisa ter maturidade, que é o quarto pilar da maturidade, né, da construção da maturidade, para que você saiba disso, né? Ter filhos não é uma questão de você de estar brincando, né? É uma questão, além de ser de escolha, você precisa entender que a responsabilidade do que ele vai se tornar é completamente sua. Bom, aí eu até coloquei aqui, que seres humanos são esses que estamos criando, né? São tão valentes para a vida, que você sente que é isso? Crianças dramáticas, vitimizadas. A pior coisa que tem é você ter que conviver, como eu disse agora, enquanto companheiro, enquanto criança, enfim, é conviver com pessoas fracas, vitimizadas o tempo todo, uma pessoa que fica sempre colocando a culpa em terceiro. Então, assim, escolha companheiros e amigos tão forte quanto você é. Aí eu coloquei aqui, ó, Big Brother, você não pode, BBB, né, você não pode nem falar nada, porque se você é branca, você tem que espiar todos os outros pecados das pessoas brancas. Se fulano tá lá dentro é negro, você tem que tomar cuidado como você vai falar com ele, porque senão você tá sendo racista. Se você fala todos, não, você tem que falar nova linguagem que eles estão querendo, né, colocar, que é todes. E aí, entrei até um pouquinho aqui, separei o livro para falar. No geral, nós estamos usando um pano de fundo para falar do BBB, mas é a sociedade que nós estamos vivendo. Você não pode colocar nada. Se você olhar para a cara da pessoa... E eu estava um dia eu mesma estava nos Estados Unidos, no metrô, e aí lá no Subway e aí eu estava com umas duas amigas. E aí entrou um negro lá, eu não sabia disso, né? Mas lá tem muita gente negra, né? Em Nova York é uma das cidades que mais tem. Uma amiga minha pegou e falou assim, não, ele estava discutindo com a outra, porque ele entrou no metrô, no Subway, a moça olhou para a cara dele, ele já falou, o que foi que você está olhando para mim, só porque eu sou negra e você é branca? Aí eu fiquei assim, falei, sério? Ela falou assim, sério? Eu falei, gente, como que pode, assim, a pessoa, é algo interno dentro dela, óbvio que é algo assim, que ela, é um problema que ela tem com ela dentro, e isso vem do racismo desde a infância dele, ele vem carregando isso e aumentando, não só carregando, mas construindo ainda mais isso. E aí eu fiquei assim, passada. E a gente vive essa sociedade, que é onde você olha para o lado, às vezes você não está olhando normal. Não, por que você está olhando? Porque é negro? Não, você não pode falar nada. Não, porque eu tenho direito. E é muito complicado isso, né? A gente vive uma sociedade totalmente fragilizada, principalmente psicologicamente. Nas marchinhas do Silvio Santos não podem mais ser cantadas, pois hoje são considerados machista e racista.
E aí eu falo que sociedade é essa que tá vivendo, que a gente tá vivendo, né? Onde não pode ser falado nada, porque ou o que eu visto dita quem eu sou, ou o que eu falo, dependendo da forma que eu falo, ou é racismo e a pessoa se sente ofendida. E aí a gente entende o quê? Que isso vai ficar pior. Porque, na verdade, o sentimento que ela tem, que ela expõe, que ela acredita que seja racismo, ou sei lá, o que ela pensa, é o que está dentro dela. Então, o que está dentro dela, eu não tenho controle, eu tenho controle do que está dentro de mim. E olhe lá, o que está dentro dela é um problema dela. Então, fica com aquelas mochilinhas das emoções que é o que eu falo para vocês aqui, com ela, não comigo. Bom, eu coloquei assim, ó, no geral, lembra? Até coloquei aqui, ó, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, né? Vamos colocar aqui um parênteses para o Fiuk. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. É um ciclo, como tudo na vida. E aí eu coloquei um adendo de novo para o livro Quem Ama Educa, e eu falando também, né, do livro Criando Filhos com Firmeza e Carinho, carinho e firmeza na criação dos filhos, alguma coisa assim. Bom, eu coloquei assim, ó, com 30 anos os filhos já estão tomando conta dos pais e não o inverso. Até que idade você fica tomando conta dos seus filhos? Pais que fazem o prato dos filhos, dão tudo nas mãos. É a demonização do masculino e do feminino. Uma coisa, que é o que eu falo sempre, é machismo e feminismo. E a outra coisa é masculinidade e feminilidade. Não tem nada a ver. Até separei o livro aqui, ó, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo, que é deputada estadual ou federal, se eu não me engano. Ela escreveu esse livro e fala sobre, desde os princípios, desde o século XV, que era o feminismo. E o feminismo, ele não nasce até fiz um resumo aqui, não nasce do feminismo dessas que estão a favor do aborto, e que vai lá e rasga o sutiã, não, porque agora eu sou quem eu sou, você deve a mulher, e aquilo assim, vai falar para uma feminista que você não concorda com ela, e aí aquela sororidade que elas tanto pregam é te linchar, né, porque elas desejam até a morte das pessoas, porque elas não concordam com o que você fala. Então, você não tem poder de escolha. Ou você fica quieta, ou você não... Eu, normalmente, nem discuto, né? Não, tá legal. Não entro em tese. Porque, para mim, discutir com um tolo e um idiota, é capaz que você fica mais enfurecida e te tira toda a sua energia. Então, deixa achar. Para mim, não vai mudar nada. Se tornou empoderado, porque o homem volta mutilado na guerra. E teve muita evidência isso desse caso do Fiuk, né? Porque o feminismo não nasce do feminismo disso que eu acabei de falar. Se tornou empoderada porque o homem volta mutilado da guerra e a mulher teve que ir para o mercado de trabalho para fazer o recurso para casa, trazer recurso para casa. E assim foi, depois da Segunda Guerra Mundial. Muitas mulheres foram trabalhar para trazer recurso, porque os homens não tinham condições mais de sair. E aí fala um outro contexto também sobre essa questão de mulher ser livre, não, porque a mulher não precisa... ter o casamento, manter o casamento, e tudo isso, na verdade, foi para um benefício da mulher mesmo, né? Mas, enfim, isso é um tema para, de repente, para outra live que a gente possa falar. E aí eu coloquei assim, ó, você quer um homem que não sabe trocar uma lâmpada, e aquele homem que protege. E aí a gente estava falando esses dias, né? Eu estava até comentando com a Fabi, minha psicóloga, eu falei assim, cadê esses homens que a mulher se colocam na frente da mulher para a questão da proteção, proteger sua família, proteger seu lar, porque a gente olha e fala assim, isso é a verdadeira versão do masculino e não do machismo, né, que você consegue olhar para uma sociedade onde você vê que os homens se escondem atrás das mulheres, né, e quando acontece alguma coisa, eles colocam a mulher adiante na frente dele para que elas resolvam uma situação delas. Então, o que a gente fala, a gente precisa disso, não, que tu queimou a lâmpada, não, daqui que eu troco para você, que enfrenta, que protege, que vai além, que dá para sua vida em favor da sua família. É isso que a gente está vendo cada dia mais escasso, né? Carol Conca usa o feminismo para justificar tirania e bullying. Essa aí é outra, né, que eu estava fazendo uma pesquisada hoje sobre essa questão, que pode ser que a gente faça até uma live falando dela, que ela está bem, entrou essa política do cancelamento, né, os próprios que falavam muito dessa política do cancelamento estão sendo cancelados, né, então ela é outra que logo vai sair bastante repercussão sobre ela. Aí eu até coloquei aqui, ó, homens qualquer coisa hoje chamam a mãe, porque não aguentam mais, não querem mais e vão correr para os braços da mãe. Então qualquer coisa, não, mas eu fui falar com a minha mãe, não, fui recorrer, mas eu quero comprar X coisa, eu vou ver com a minha mãe. Oh my God, não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei se as nossas mães criaram mulheres fortes e os homens fracos, ou o que aconteceu, assim, de uma educação, de uma responsabilidade, em que você quer super proteger, obviamente, né? Os pais que criam filhos nessa proporção é por superproteção, né? Criam filhos frágeis. Não, tudo é meu, não, tudo eu que...
E aí, mãe, ainda bem que você criou 3 mulheres, né? E fortes ainda. Porque, olha, é difícil. Essa edição especial do BBB está passando o limite do politicamente correto. Os nossos erros nos fazem crescer. E lá não se pode errar em absolutamente nada. Na verdade, não se pode errar em nada que você é cancelado. Não se pode errar em nada na mídia porque você é criticado. Aí as pessoas que criticam, 100% das vezes, são aquelas que são errantes o tempo todo. Porque aí elas ficam assim, fulano também errou, vamos lá apontar o dedinho. Porque pessoas que têm maturidade e que têm uma inteligência emocional não são aquelas que vão lá comentar em site de fofoca, não são aquelas que vão lá apontar o dedo no primeiro erro. Normalmente essas pessoas que fazem isso é porque justamente elas estão fazendo esse apontamento porque elas são errantes o tempo todo. Elas se sentem culpadas e vitimizadas e aí ela precisa colocar isso, jogar essa mochilinha da emoção no colo do outro para me sentir aliviado. Não sou eu que erro, ele também erra. Tirando essa parte dele, depois eu não acompanho, concordo. Que bom. Na verdade, assim, eu não assisto, tenho visto o que traz de repercussão e olhando para esse pano de fundo para uma questão de uma análise, porque fica mais fácil e acessível, né? Então, quando você fala de alguém onde todo mundo tem esse acesso de estar vendo, se eu der um Google e colocar lá qual é a fala do Fiuk, vocês conseguem ter mais acessibilidade. E sim, né, é um programa que tem muita repercussão, né? As pessoas gostam. Agora, um ponto aqui, e eu não tô querendo criticar quem assista, tá bom? Pessoas que estão ali assistindo esse ciclo de pessoas vitimizadas é porque elas se conectam. Então, eu me sinto vitimizada também. Paula, mas eu assisto porque eu acho que é interessante um passar de tempo. Tudo bem, mas em algum ponto você precisa melhorar esse aspecto para que você não se conecte a ponto de deixar só passar o tempo. Talvez se eu olhar e ver, nossa, estou me conectando com aquele fulano, eu gostei dele. Quais são os pontos que talvez eu possa, características que eu possa ser melhorada diante disso, né? Juliette, por ter errado e ter assumido o erro, está sendo massacrada por um grupo que se acha... Então, eu vi bastante sobre isso também. Juliette, eu fiquei sabendo que ela está um pouco mais deixada de lado por conta desse grupo e que eles vivem falando mal delas. Mas você entende que quando... Eu até falo assim, isso é um fato, um dado de realidade. Quando você chega numa escola, por exemplo, se você coloca seu filho numa escola, quem que são as pessoas que tendem a acolher? São as pessoas mais frágeis, são as pessoas mais, eu não falo fracas emocionalmente, no sentido de que não prestam, não têm princípios e valores, não, são fracas nas fantasias, fracas no sentido de um grupo social onde são vitimistas, eu me sinto usuários, normalmente, são alguns viciados, eles têm a tendência do acolhimento porque eles querem puxar essas pessoas para o seu grupo social, são mais acolhedores, sabe? Então, essas pessoas que se uniram contra isso, é aquilo que eu falei, acabei de falar, eu me sinto errante, eu me sinto totalmente conectada com aquilo que ela falou, então, porque ela falou aquilo, eu vou lá e aponto o erro nela, então eu consigo colocar um pano de frente, assim, em mim, e aí eu coloco o apontamento no outro. E como eu disse, quando a gente erra e tem a humildade de passar isso para o outro, a humildade de admitir esse erro e tocar o barco em frente, ela é muito mais madura do que todo esse grupo social que está ali dentro. É exatamente o que você falou. Eu também não assisto, mas eu acabo fazendo uma análise do que está acontecendo, né, contextualizando. E eu estava por dentro dessa questão da Carol Conká, da Juliette, sim. E por isso que eu disse que eu me identifiquei um pouco mais com a Carla Dias, né? Os normais agora são os anormais. E é bem isso. Se eu erro e peço desculpa, eu sou cancelada, porque eu não posso errar. Eu sou politicamente correta, eu tenho que ser extremamente correta. Se você entrou no Big Brother e você sabe que você está dentro da casa mais vigiada do Brasil, você tem que pensar em cada passo que você dá. Isso não existe, gente. Nossa, as pessoas, elas erram, elas estão ali para mostrarem ser verdadeiras e reais. Por que aqui na internet, as pessoas que são nas redes sociais, que são verdadeiras, que são reais, você acaba conseguindo se conectar mais com elas. As pessoas estão com sede de gente que tem transparência. Racismo lá por índole. Muitas pessoas hipócritas que são racistas. Muito, né? Normalmente essas mesmas que são. O respeito, aí eu falo assim, chega a feminista e ergue a bandeira. Não, porque eu quero respeito, eu quero meu lugar na sociedade, porque se você não... Nossa, teve até uma questão feia com a Mariana Brito, que a menina desejou a morte dela, nossa, enfim... E aí elas erguem a bandeira porque ela exige respeito. Agora, há de convir comigo que o respeito eu não preciso exigir de ninguém. O respeito, ele vem do saber.
O respeito vem do que eu sei, do que eu sou. O respeito não vem de eu erguer a bandeira e exigir a qualquer custo que alguém me respeite. Eu quero que você me respeite. Não, o respeito vem do saber. E eu não pedindo, né, e gritando isso de qualquer forma. E aí eu até falo antigamente, né, pelo menos para minha mãe, era muito assim, 70% era não e 30% sim. Se a gente pega hoje as crianças, é 90% sim, 4% talvez e 6% não. Então já dá para saber que tipo de sociedade, de masculinidade, né, que nós estamos criando, né, nessas crianças. E eu falo de homem e de mulher agora também, tá? A sociedade pede por homens fortes, a sociedade pede por socorro. Não são as pessoas que estão adoecidas, a humanidade está adoecida. E essa foi uma frase que eu elaborei diante do contexto geral. E aí eu coloquei assim que eu acho que vale a pena esse adendo e você prestar atenção nisso agora. Foi aí que resolveram igualar a masculinidade ao machismo. E pedem desculpa por isso. Ignoram quando ele fala igualar a masculinidade ao machismo é quando o Fiuk pede desculpa por ser homem. Então ele tem que pedir desculpa por ele não conseguir ser homem e não igualar a masculinidade ao machismo. Pedem desculpa por isso, ignoram a história e o glorioso passado de muitos homens que outrora se arriscavam para manter a sua família. Sua comunidade, seu país em segurança, que foi, eu falei, esses homens, esses jovens, né, enquanto adolescentes, até iam para a guerra, que é o que eu comentei sobre essa força de proteção da mulher. Acham que ao assassinar a língua portuguesa usando a linguagem neutra de todes, por exemplo, estão sendo mais inclusivos e dignos de aplauso por tamanha façanha. A realidade é que precisar mudar a língua para fazer um grupo se sentir incluído é a maior demonstração de fraqueza dessa geração mimada e politicamente correta. E ao ignorar a necessidade das forças masculinas e femininas da sociedade, criam milhões de homens fracos e sem personalidade, que imploram pelo perdão do que não fizeram e redenção do público. A verdadeira resistência é contra essa onda de revolucionários sem causa. Resistam. Eu achei muito bonito isso. Quem escreveu parte desse texto foi a Renata Barreto. Ela colocou a foto do Fiuk, ela escreveu um texto e ela colocou esse trecho. E para mim, né, inclusive eu até vou indicar esse livro, ó, Podres de Mimados, e essa última frase vem dele. A verdadeira resistência é contra essa onda de revolucionários sem causa. Ou seja, que causa é essa que ele defende? Nenhuma causa, né? Ele só pede perdão por ele ser homem, mas o que ele quer com isso? Né? Então ele pede perdão por homem que ele não é, né? Pela criança que ele não se permitiu crescer. Então esse livro aqui é muito legal, muito sensacional, que é As Consequências do Sentimentalismo Tóxico, Teodoro, o mesmo autor da Vida na Sarjeta, vale muito a pena. Bom, é isso, eu acho que ficou um pouco mais, se eu pudesse falar de todo o contexto disso, criam, né, o que fizeram com a gente, sobre essa educação, sobre a gente querer culpar os nossos pais, o que fizeram conosco, não nos importa. O que nós vamos fazer conosco nos importa. Criar nossos filhos baseado na masculinidade de fato e na nossa feminilidade, e não no feminismo e no machismo, isso não tem a ver. Criar homens fortes, saber falar não, levar a criança à frustração, para que ela não cresça, né, com essa insegurança, com essa baixa autoestima, e que ela, sim, resista aos desafios, resista aos nãos da vida, e busque, sempre pelo sim, busque sempre pelo fortalecer aquilo que ela tem de mais importante, que são os seus princípios e valores.